paz do Senhor, boa noite. Desculpa aí a demora. Estava aqui dando uma ajeitada no texto que eu errei algumas coisas na escrita. Estava tentando consertar, mas só quando terminar a live, aí eu começo de novo, né? Então, o salmista aqui, ele declara no título, é escrito aqui, e o salmista, ele anela pela presença de Deus, né? Anelo é um desejo íntimo, um desejo ardente pela presença de Deus. Eu coloquei aqui o significado, né? É um desejo intenso, né? A necessidade profunda da alma pela presença de Deus. Então, o salmo escrito por Davi, aqui diz que ele estava no deserto de Judá. Diz que ele estava no deserto de Judá. Né? É um cântico de profunda sede espiritual e confiança em Deus em meio à perseguição. Davi prioriza a presença divina, descrevendo-a como melhor que a própria vida, encontrando saciedade e alegria em Deus, tanto no santuário quanto nas dificuldades, segundo sobre a sua proteção. Então, o Salmo 63 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como tutano de uma gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e me deitar em ti e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Mas aquele que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentiras. Então, como eu estava dizendo, o desejo anelante, né? Porque Davi não estava
no templo, não estava buscando ao Senhor no templo, né? Como diz aqui o Salmo justificado por Davi. Ele estava no deserto de Judá. Isso não quer dizer que ele estava no local deserto. O deserto, às vezes, até é o deserto da nossa vida. A situação que nós estamos vivendo, às vezes, nos torna em um deserto, né? Não explicou direito se era o deserto mesmo de Judá, o local onde ele estava, ele tinha se localizado para o deserto, ou era o deserto que a vida dele estava vivendo, né, de Judá. Então diz que é um cântico de profunda sede espiritual. Davi estava sentindo sedento da presença de Deus e confiança, né, em Deus em meio à perseguição. Davi procurava se estabilizar, né, parar e estar na presença, buscar a presença de Deus com mais frequência. Ele não tinha essa oportunidade, então ele estava se sentindo sedento. Espiritualmente ele estava necessitado, sedento da presença de Deus. Então, descrevendo-a como a melhor que a própria vida. Ele disse que a presença de Deus era melhor do que a própria vida. A benignidade do Senhor é melhor do que a sua própria vida. Encontrando saciedade e alegria em Deus, tanto no santuário quanto nas dificuldades. Seguro sobre a sua proteção. Então, o Salmo 63, do 1 ao 11, fala sobre esta sede de Deus, né? Primeiro, o 1 e o 2, diz que Davi usa o cenário árido do deserto, provavelmente fugindo de Saul ou Absalão, para ilustrar a necessidade intensa de sua alma por Deus, comparando a sua busca ansiosa a uma terra seca que precisa de água. Glória a Deus. Ele deseja contemplar o poder e a glória de Deus como fazia no santuário. Ele agora não estava com essa oportunidade, não estava com não tinha como se diz, esse prazer de fazer isso, né? Porque ele estava fugindo. Então a melhor coisa da vida, né? Está escrito no 3 e o 4. Ele diz assim, ele declara que a benignidade, o amor fiel, pactual, né, de Deus é melhor do que a sua própria vida. Indicando que a comunhão com Deus satisfaz mais do que a existência física sem Ele. Indicando que a comunhão com Deus satisfaz mais do que a existência física. Então, satisfação e louvor, que fica também no verso 5 a 8, diz assim: a presença de Deus traz saciedade, satisfação, né? Complemento. É como você está faminto, né? E você come algo e se sente satisfeito. Então está dizendo aqui, ó, que a presença de Deus traz essa saciedade, né? Satisfação. É como um banquete, né? Davi medita em Deus durante a vigília da noite. Medita em Deus durante a vigília da noite, encontrando refúgio sobre a sombra das suas asas, né?
sentindo amparo na mão direita de Deus. Davi se sente satisfeito, se sente completo, né? Quando está na presença de Deus, né? Então, na vigília da noite, encontrando refúgio sobre a sombra das suas asas, sentindo o amparo da mão direita de Deus, confiança na justiça. O verso 9 ao 11. Mesmo cercado de inimigos que buscam a sua destruição, Davi profetiza que eles perecerão, enquanto ele se alegrará, e os mentirosos serão silenciados. O salmo termina com a certeza da vitória dos que confiam em Deus. Davi tinha essa certeza de que sempre o bem vencerá, sempre o bem será vitorioso, né? Enquanto o mal, né, perecerá. Então aqui diz o ponto 5, deixa eu ver se é. O salmo termina com a certeza da vitória dos que confiam em Deus. Aí o 6. Priorizar a presença de Deus. Buscar a Deus deve ser uma prioridade. Eu sempre falo sobre isso. Prioridade, como diz Mateus, né? Buscar a Deus em primeiro lugar, né? Dar prioridade às coisas de Deus, dar prioridade à sua presença, dar prioridade em buscar ao Senhor, né? E tem pessoas que querem deixar para buscar a Deus depois, né? Quando der um tempo, quando eu tiver tempo, muitas das vezes a gente convida alguém para buscar, para ir para a casa do Senhor, e muitas das vezes eu escuto essa resposta. Quando eu tiver um tempinho, eu vou. Quando eu sentir desejo, eu vou. Quando eu sentir vontade, eu vou, né? E a pessoa, eu não digo ímpio, que não conhece a Deus, que não tem temor, mas a pessoa que diz que tem temor a Deus, ele não pode dizer assim, quando eu sentir vontade, eu vou. Porque aquele que tem a Jesus na vida, ele não tem vontade própria. Ele tem que fazer a vontade do Senhor Jesus, não a dele. Então, priorizar sempre as coisas de Deus, priorizar, buscar ao Senhor, priorizar a presença de Deus, isso agrada a Deus. Nunca deixar o restante para Deus, Deus não se agrada disso. Quando eu tiver um tempo eu faço, quando eu tiver um tempo eu vou na igreja, quando eu tiver um tempo eu leio a palavra, quando eu tiver um tempo eu vou adorar o Senhor. Não, se separa um tempo para Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós, se dividir direitinho, dá para fazer, porque são 24 horas, a gente não dorme 8 horas completas, acredito que não. Trabalha-se 8 horas, aí 8 horas, mesmo que dormir 8 horas, aí 8 horas você vai fazer o quê? Né? Então tem que saber dividir o tempo e priorizando, não deixando o resto para Ele. Né? Priorizando um tempo para o Senhor. Separar um tempo, separar uma ocasião para orar, separar para buscar a palavra de Deus. Mas eu trabalho muito, porque se separa um tempo para Deus. E eu tenho certeza que você vai encontrar, né, esse tempo de buscar ao Senhor, de orar, de ler a palavra dele, de meditar na sua palavra. Então, o 7º ponto diz: louvor na diversidade. É possível adorar a Deus no deserto, tempos de dor ou de solidão. Né? É aquilo que eu estava dizendo também lá atrás. Né? O salmista, o deserto que o salmista estava passando aqui, pode ser que não seja um local. Ele teve que se localizar em um lugar do nada, onde não tinha nada, né? No deserto, né?
mas a vida dele estava vivendo esse deserto. É tanto que ele diz assim, é possível sim adorar a Deus no deserto. Porque deserto nunca é um lugar que Deus preparou para o crente morrer, não. Ele preparou o deserto para o crente aprender. Ele permite que o crente passe pelo deserto para ele crescer espiritualmente, para ele se fortalecer. Porque muitas das vezes, se for deixar ou trazer, vamos supor, vou trazer, Deus fosse ensinar alguém na bonança, nas coisas mais práticas, ninguém aprenderia, mas é no deserto. Porque muitas das vezes nós aprendemos a valorizar as coisas. É no deserto que nós aprendemos, fortalecemos mais a nossa fé em buscar mais ao Senhor. Então, louvor na adversidade. É possível sim adorar a Deus no deserto. Tempos de dor ou de solidão. Muitas das vezes o louvor não quer sair da garganta. Muita da gente quer louvar, mas é um nó na garganta. Mas a gente começa a orar, a louvar devagarinho, né? Baixinho, arrancando o louvor mesmo lá da alma. E quando pensa que não, o louvor está saindo gostosamente. Quando pensa que não, nós estamos adorando ao Senhor em alta voz. E todas as opressões, todas as aflições, todas as tribulações, muitas das vezes, vai embora quando a gente começa a adorar. Então, Deus é suficiente. A satisfação verdadeira vem de Deus. E a sua graça é mais valiosa que a vida. A graça, que diz a Bíblia que é um favor não merecido, né? Um favor que Deus nos fez sem que a gente mereça. Então, essa graça é muito mais valiosa do que a própria vida. O Salmo 63 é um convite a depender de Deus e encontrar alegria nele, independentemente da situação. É um convite a depender, a colocar-se na dependência totalmente de Deus. Então, eu queria trazer mais alguma coisa aqui que diz o Salmo 63. É um canto profundo de intimidade com Deus. O salmo é atribuído a Davi. É atribuído a Davi e acredita-se que foi escrito durante sua fuga no deserto de Judá, enquanto escapava de Absalão. Essa região árida, inóspita, solitária, torna-se um cenário perfeito para refletir a condição espiritual do salmista. Assim como o seu corpo necessitava de água, a sua alma necessitava da presença de Deus. O salmista expressa uma paixão genuína por Deus, uma sede espiritual que somente o Senhor pode saciar. O salmista expressa uma paixão genuína por Deus, uma sede espiritual que somente o Senhor pode saciar. E muitas das vezes eu converso com alguém que ainda não conhece a Jesus, né? E que busca preencher-se o seu vazio, se preencher com tanta coisa, né? Às vezes se alegrar em tanta coisa, buscar alegria na bebida, buscar preencher sua vida no adultério, na prostituição, nas drogas, né? Mas às vezes eu começo a conversar assim com as pessoas e eu digo que essa sede espiritual é um vazio de Deus dentro de nós. É a presença, a sede de sentir Ele, né? Dentro do nosso coração. Então o ser humano ele tem um vazio que só Deus preenche. Como está dizendo aqui, só o Senhor pode saciar essa sede. Só o Senhor pode saciar essa necessidade da alma do salmista pela presença de Deus.
Ele, só na presença de Deus, ele vai sentir-se completo. Aleluia. Então, essa busca fervorosa acontece em meio a um deserto onde não há nada além do silêncio, aridez e perigo. Ali ele descobre que a presença de Deus é mais valiosa do que a própria vida e que a sua misericórdia supera qualquer benefício terreno. E hoje, no círculo de oração, eu comecei a olhar para aqueles lugares que tinha ali vazio e eu comecei a imaginar que as pessoas não valorizam as coisas enquanto tem, né? Muitas das vezes não valorizam, né? Vamos falar da vida cotidiana. Muitas das vezes tem um prato de comida, às vezes porque está faltando a mistura, mas tem um arroz, tem um feijão, tem um macarrão. Não valorizam porque faltou a carne. Às vezes está tudo completo, mas faltou o suco, não valorizam. Reclamam porque faltou o suco, né? Nunca se sente grato pelo que tem. Está sempre buscando algo que está faltando, né? E muitas das vezes não valorizam o tempo que hoje, a liberdade que nós temos hoje de buscar ao Senhor, a liberdade de estar na casa de Deus, a liberdade de buscar o Senhor, de evangelizar, de levar a palavra para aquelas pessoas que ainda não conhecem, né? Nós temos esse tempo favorável, né? Mas esse tempo não é valorizado. Talvez só quem sabe o que é isso, né? Perder esse tempo é aquelas pessoas que moram longe do nosso país, que não tem mais essa liberdade de buscar ao Senhor, de estar na casa do Senhor. As igrejas estão sendo derrubadas, né? As pessoas não podem mais falar de Jesus em público, não podem andar com a Bíblia debaixo do braço. Ali é perseguição, né? Então, só ele sabe o quanto esse tempo que nós vivemos aqui é precioso, mas ele é desvalorizado. Então, o salmo começa como um clamor da alma sedenta que busca a Deus. Em seguida, expressa a confiança tranquila do salmista ao experimentar a misericórdia de Deus e ver a sua justiça diante dos inimigos. A adoração e a confiança são palpáveis em todo o canto. Isso mostra que a verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas da comunhão contínua com Deus. Então, por fim, o Salmo 63 nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, o crente pode encontrar refúgio, alegria e força em Deus. Somos exortados a buscar a Deus desde cedo e a lembrar de sua fidelidade, descansando nas suas asas, sobre as suas asas e confiando na sua justiça. Então o verso 1 ao 2 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Né? É o 63, de 1 ao 2. Aqui o salmista expressa uma busca intensa e deliberada por Deus. Ele não busca bênção, mas o próprio Deus. E se aproxima dele em oração e chamando duplo, esse chamado duplo: ó Deus, Tu és o meu Deus, refere a urgência, proximidade e total dependência. O autor escolhe priorizar Deus, buscando de madrugada e antes de qualquer outra coisa. Aleluia.
A terra seca e árida descreve a condição espiritual e emocional do salmista. É aquilo que eu falei, que não depende de um lugar, muitas das vezes é a vida, é nós que estamos vivendo esse deserto. Às vezes o deserto não é o lugar, é nós, a nossa vida, a nossa situação, nosso momento está sendo um deserto. Então ele usa uma metáfora, né, da alma humana quando está longe do Senhor. Assim como o corpo, né? Assim como o corpo não pode viver sem a água, né? As pessoas dizem que é mais fácil, já ouvi comentários já falar, eu nunca passei, graças a Deus, por um momento de muita fome ou de muita sede, mas já vi comentaristas falar que é mais fácil a gente suportar mais a fome do que a sede. Nosso corpo suporta mais a fome do que a sede. Nós podemos passar até 3 dias sem se alimentar ou mais, sem se alimentar. Mas sem a água, nosso corpo não suporta. Dá logo uma desidratação e a pessoa morre desidratado, né? Os rins param de funcionar, né? Então a gente precisa entender como se colocar no lugar do salmista, como ele estava se sentindo aqui, né? Terra seca, árida, descreve a condição espiritual e emocional do salmista. É uma metáfora da alma humana quando está longe do Senhor. Assim como o corpo não pode viver sem água, o espírito não pode viver sem a presença de Deus. O verso 3 ao 8 diz assim: o autor reconhece que a misericórdia de Deus é mais valiosa do que qualquer coisa terrena. A vida é um presente precioso de Deus, mas receber a sua graça e o seu amor fiel torna a sua vida plena. Isso produz nele a resposta natural, né? Louvor, adoração e entrega. A adoração torna-se uma reação inevitável. Diante da sua misericórdia divina, o salmista está alegre e ele se sente na plenitude e satisfação espiritual. Também menciona a importância de lembrar, nos momentos de silêncio, quando as preocupações podem sobrecarregar. Ele decide meditar em Deus. E essa meditação lhe traz consolo, pois ele se lembra de que Deus tem sido o seu auxílio. Do 9 ao 11, né? Já foi dito, já foi lido, o salmista reconhece e foge de pessoas que procuram destruí-lo. No entanto, ele escolhe confiar no poder de Deus, que será capaz de derrotá-los completamente. Seus inimigos serão humilhados. Enquanto espera a queda do inimigo, ele se alegra em Deus. Ele confia no poder do Senhor e sabe que verá a derrota daqueles que se levantam contra ele. Deus defende a verdade e protege os seus da calúnia e do engano. Então, o Salmo 63 diz assim: a importância de buscar a Deus desde o começo do dia. Buscar a Deus em oração de madrugada nos ensina que a comunhão com o Senhor deve ser prioridade e que começar o dia em sua presença determina o tom espiritual de tudo o que vem depois. A busca cedo reflete dependência, disciplina e um desejo genuíno por Deus. É bom se aproximar de Deus enquanto estava no deserto, perseguido em perigo. Ainda assim, em vez de se afastar de Deus, correu para ele. Falou com ele e nele refugiou-se. As provações não são as provações do Senhor, mas impulsionar. Não deve afastar do Senhor. Deixa eu ver. Afastar do Senhor, mas impulsionar a buscá-lo
como nossa fonte de vida e força. Em meio à dificuldade, podemos adorar a Deus, mesmo cercado de problemas, a sua boca se encheu de louvor. Isso nos ensina que a adoração não depende de circunstâncias, né, mas favoráveis, mas de uma visão correta de quem Deus é a sua fidelidade. Ora, adorar em tempos difíceis fortalece a fé e nos conecta com Deus. A vida com Deus cheia de bênção. O salmista fala de estar satisfeito, experimentar alegria, encontrar refúgio e ser sustentado pelas mãos de Deus. Isso mostra que a vida do crente, mesmo em meio ao deserto, é repleta das bênçãos espirituais que vêm da comunhão com Ele. Então Deus sustenta aquele que busca de todo o coração. Deus não abandona os que se aproximam dele e anseiam por sua presença. Mesmo havendo inimigos, desertos e noites difíceis, Deus sustenta, protege e guia e concede a vitória. A busca sincera por Deus sempre produz força e esperança. Foi um pouco longo, mas deu para a gente entender. E se você não entendeu, se você quiser esse comentário, esse estudo, aí você bota lá nos comentários, eu vou dar um jeito de enviar, né? É muito bom você ler, você meditar, porque a gente nos chama aqui numa live, aí não pode demorar muito para o vídeo não ficar mais longo do que já fica, né? Mas ele está salvo e se você deseja, só falar no meu privado e eu envio, né, por meio do Zap, né? Então vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus tem ensinado. Soberano e eterno Deus, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor já tem nos ajudado, nos ensinado. Ó Deus bondoso e santo, Deus poderoso, continua com a tua mão poderosa estendida, como o salmista diz, que nós devemos nos refugiar debaixo das tuas asas, debaixo da tua mão direita. Ó Deus bondoso e santo, continua nos ajudando, nos segurando, Senhor, nos sustentando em tuas mãos. Nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila, Senhor. É assim, Deus, que eu oro, já te agradeço em nome de Jesus. Oro e já te agradeço pelas bênçãos. E com certeza já está vindo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E até amanhã com o Salmo 64, né? Que fala, Davi suplica a Deus que guarde a sua vida e espera que Ele o conceda. Aleluia, glória a Deus. E até amanhã, se Jesus permitir, estou aqui de volta, amém? E o Senhor conceda. E eu gostaria de fazer um pedido, irmãs. As irmãs que têm visto, que têm assistido os meus vídeos, eu sei que pode ser que para você assim, você já saiba, né? Você já tenha lido, né? Que não precise, mas eu gostaria que tem pessoas que precisam. Eu gostaria que você compartilhasse. Tô ainda correndo atrás de uma oportunidade no YouTube, porque eu tinha um YouTube, mas por falta de conteúdo eu perdi. Aí agora eu preciso ter muitos inscritos. O YouTube agora tá pedindo que eu consiga mais 50 inscritos para eu voltar a fazer meus vídeos ao vivo. O Instagram também, eu perdi também por falta de inscritos. Eu tô com 600, 1000, então falta mais de 400 inscritos para que eu possa fazer os vídeos, né? Eu não quero brincar, não. Eu quero aproveitar. Isso é
um meio muito precioso que você tem, que eu tenho, de evangelizar, de levar a palavra de Deus, de louvar o hino. Às vezes chega no momento da vida de uma pessoa tão carente, uma pessoa carente mesmo, às vezes está passando por um processo tão difícil, como o salmista mesmo aí disse, que está anelante, né, vivendo no deserto, e às vezes a pessoa está passando por um deserto e chega uma mensagem, chega um louvor, né, alguém trazendo uma palavra, e isso é muito bom para o nosso coração. Então eu gostaria de pedir que, se você pudesse, compartilha, se inscreve nos vídeos, né? Aperta aquele sininho para quando cada vídeo que for estiver online, você ser avisado que eu estou online, né? Não é para mim ganhar dinheiro, não, eu não estou afim de ganhar dinheiro, não. Estou afim apenas de levar o evangelho do Senhor Jesus, amém? E evangelizar. Estou com a roupa do ciclo de oração, tá, né? Entendeu? É para nosso, para o reino, né? É para o bem do reino, amém? Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando em nome de Jesus.